Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 15, 8 de maio de 1923. Só a divina vontade põe em segurança todas as graças do céu. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Me parecia que percorria um caminho muito longo, onde encontrava muita gente. Quem dava um horror ao vê-los, quem pareciam demônios encarnados, pouquíssimos os bons. O caminho era tão longo que não terminava jamais. E eu, cansada, queria voltar em mim mesma. Mas uma pessoa próxima a mim me impedia, dizendo-me: vá em frente, caminhe, você deve chegar ao início. E para chegar a isso, você deve passar todas as gerações. Você deve tê-los todos sob o seu olhar para levá-los ao seu Criador. Nossa, meu Deus. Teu princípio é Deus, e tu deves chegar àquele ponto da eternidade, quando o Eterno criava o homem, para receber todos os vínculos da criação e retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. Nossa, é muito grande isso aqui, né? Meu Deus, tá? As palavras, Jesus, para falar isso aqui. Me ajuda, Senhor, a falar o que o Senhor me mostra quando eu leio esse pedacinho do texto, né? A Luísa ela percorria um caminho muito longo, que era passando em todas as gerações, de todas as almas. Ela via todas as gerações. E aí ela via pessoas que davam horror de ver, que pareciam demônios encarnados, pouquíssimos os bons. Então ela passou em todas as gerações. Ela estava vendo todas as gerações, toda a geração humana. E ela estava cansada, né? Queria terminar, já estava cansada. Mas aí uma pessoa próxima dizia: vá em frente, caminhe. Você deve chegar ao início. E para chegar a isso, você deve passar todas as gerações. Você deve tê-los todos sob o seu olhar para levá-los ao seu Criador. Quando a gente olha, então, a gente tem como ver, né? Isso que a Luísa tá vendo aqui. Não precisamos sair do corpo para ver essas pessoas. Para ver essa gente que dá horror de ver. Dá horror de ver, a gente vê, parece demônios encarnados. A gente vê isso. E aí qual tem que ser a nossa intenção, né? Ao ver tudo isso, levá-los todos levar todos a Deus,
Quando a gente está olhando as situações das pessoas, quando a gente está olhando o que o mundo está fazendo, a gente vê, né? Vem até o nosso conhecimento. Quando a gente vê, é Deus que está vendo. Quando a gente vê, é Deus que está vendo. É Ele que está em nós, vendo o mundo através dos nossos olhos. Ele está vivendo na nossa alma e vendo o que eu tô vendo através, né? Ele que tá vendo. E a gente reza, né? Coloca tudo isso na presença de Deus. Tudo isso, todas as pessoas na presença de Deus. Teu princípio é Deus. A gente não. Aí, ó, esse interessante aqui, ó. Teu princípio é Deus. E tu deves chegar àquele ponto da eternidade quando o Eterno criava o homem. Então a gente não fica parado ali só olhando. Por exemplo, se a gente abre o YouTube, você vai ver um monte de coisa que você fala assim, meu Deus, dá horror realmente de ver o pecado do ser humano chegando num grau que eu nunca tinha visto. Mas a gente não fica só nisso, só nessa cena ali. Que horror, o homem é horrível. É mesmo, mas assim, tem coisas horríveis, fazendo coisas horríveis, mas você não fica paralisado ali naquilo. Você vai percorrer tudo. Isso, a gente chega no princípio. Percorre tudo. E chega no princípio. Quando Deus criava o homem. Para receber todos os vínculos da criação. E retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. E quando a gente contempla o mal que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo a gente está contemplando o plano original de Deus. A gente está fazendo isso que a Luísa fez, dela sair do corpo, percorrer todas as gerações, essa visão mística, a gente faz conhecendo. A gente faz conhecendo o livro do céu, conhecendo essas verdades, compreendendo essas verdades, contemplando essas verdades e contemplando a verdade do que está acontecendo no mundo. Entenderam? A gente faz a mesma coisa, só que conhecendo. A gente contempla o que está acontecendo, que é a verdade. A gente contempla o que está acontecendo, que dá horror de ver, e a gente ao mesmo tempo vai lá no princípio. Lendo o livro do céu, a gente está fazendo isso. Volta lá no seu princípio. Qual é o princípio? O plano original é viver com a divina vontade, viver na divina vontade. E aí, sabe, percorre todo esse caminho. Você recebe os vínculos da criação. Vivendo na divina vontade, recebendo esse dom, vivendo na divina vontade, recebendo esse bem de viver na divina vontade. Recebe os vínculos da criação para retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. E a gente vive isso. A Luísa percorreu todas as gerações, percorreu a nossa. Ela percorreu a nossa. E aí ela retomou. Aconteceu isso. Retomou os vínculos, o Criador retomou os vínculos entre Criador e criatura. Isso aconteceu. Tanto que a gente está agora nesse vínculo com Ele, atado de novo a Ele. No princípio. Entenderam que o que aconteceu? O que ela fez aqui realizou-se, se concretizou. Né? O vínculo com o Criador foi reatado. Ah, mas nem todo mundo vive na divina vontade, mas está aberto o caminho para quem quer viver. E a gente continua olhando, a gente olha as gerações, né? Quando a gente está vendo uma situação, agora mesmo eu estava vendo um vídeo no YouTube. O pecado chegou num grau que a gente vê muito abuso infantil, né? Abuso sexual infantil. Mas, sinceramente, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar de mãe, a mãe que abusa da própria filha. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Só se... não, sério mesmo, gente. Até o repórter, a polícia falou assim, é um caso que a gente nunca tinha visto acontecer, a própria mãe. Aí a mãe vai contar a história e fala que foi por causa de dinheiro. Então, assim, foi por causa de dinheiro. Então a corrupção na terra chegou num grau assim tão absurdo que a mãe, gente, a mãe
Jesus amado, a própria mãe. Aí ela fala que recebeu, que ela fez isso porque recebeu uma mensagem no WhatsApp dela de uma pessoa oferecendo 10 mil reais, porque se ela fizesse, filmasse, o negócio é feio, e filmasse, ela ia ganhar o dinheiro. E ela, por dinheiro, ela fez isso. Meu Deus. Ai, assim, você vê, se a gente contempla e vê o horror dos males onde chegou. Que grau que chegou o ser humano. E tá acontecendo muito isso. Muito. Muito, 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 muito. Senhor Jesus. Senhor. Então, assim, aí a gente vê isso e leva tudo isso ao olhar de Deus, né? Que é Deus que tá vendo. Aí ela fala: depois uma força suprema me fazia seguir adiante. Tem que ter uma força realmente de Deus pra gente seguir adiante, continuar vendo tudo isso. E contemplando a realidade, essa verdade que tá aqui nesse mundo, nessa geração. Contemplar essa geração é... Que dor, meu Deus, que dor. Contemplar essa geração, o que tá acontecendo na nossa geração, é dor, é muita dor. Então tem que ter uma força suprema pra gente ouvir essas histórias, ouvir, contemplar e falar: meu Deus, como assim? Senhor. Aí, gente, eu vi uma história também esses dias, meu Deus, que eu fiquei assim: Senhor, eu fiquei rezando pela pessoa, porque quem me contou a história é uma pessoa próxima, que aconteceu assim na família próxima. Meu pai do céu. A menina conversando com o cara, né, Aí o Jesus, mas como assim que acontece? É, na rede social, um vai conhecendo, né, enfim, tá lá conversando. E o cara deve ter chamado ela pra sair, não sei o quê. E ela foi, e ela falou com a mãe: mãe, gente, que dor. Para que eu comece a falar, dá vontade de chorar. Ela falou: mãe, pediu a mãe, gente. Nossa, eu não consigo falar. Pediu a mãe pra ir à missa, gente. Uma adolescente. Mãe, eu vou à missa. Deixa eu ir à missa sozinha. Deixa eu ir à missa. A missa, gente, pra igreja. Meu Deus do céu. Aí ela foi, mas ela não ia à missa. Ela mentiu pra mãe. E ela mentiu falando que ia à missa. E ela mentiu. E aí nisso ela foi encontrar com um cara que ela tinha conhecido na internet e deu no que deu. Violentada. Brutalmente violentada. Mas eu falei: meu pai do céu. Senhor, que dor. A gente vê a geração assim. A gente contempla essas coisas e sofre muito. Então tem que ter uma força suprema pra gente ver. Ela falou: depois uma força suprema me fazia seguir adiante. E era obrigada a ver os males da terra. E os que virão. E ela já viu que vinha, né? A gente tá vendo, esses que virão tá acontecendo agora. Desgraçadamente estremecedores, ó. Depois, uma força suprema me fazia seguir adiante. Ela tava contemplando todas as gerações. E ela não queria, tava assim, né? Ela tava cansada e não queria seguir adiante. Ela queria voltar a ela mesma e não seguir adiante, porque tava difícil ver a situação. E aí a pessoa falou: deve ser Jesus, com certeza. Caminhe, você deve chegar ao início. Deve contemplar tudo, chegar ao início. Aí ela falou: depois uma força suprema me fazia seguir adiante. E era obrigada a ver os males da terra e os que virão, desgraçadamente estremecedores. Então, depois disso, encontrei o meu doce Jesus, e eu, cansada, deitei-me em seus braços, dizendo: meu amor, que caminho tão longo tive que percorrer. Parece-me que há séculos que não te via e não encontrava aquele que forma a minha vida. E Jesus, todo amor: assim, minha filha, ergue-te em meus braços. Venha ao teu princípio de onde saíste. Também eu te esperava com ânsia para receber de ti, em meu querer, tudo o que a criação me deve. E para dar-te a ti, em meu próprio querer, tudo o que devo dar a toda a criação.
Só a minha vontade pode pôr em segurança e guardar com zelo todos os bens que quero dar à criatura. Fora da minha vontade, os meus bens estão sempre em perigo e mal guardados. Em troca nela, eu abundo e dou a uma o que devia dar a todas. Por isso quero vincular em ti a criação toda. Quero pôr-te no ponto primeiro da criação do homem. É meu costume tratar ao tu com uma só criatura, o que quero dar-lhe e o que quero dela, e depois dela fazer passar os bens aos demais. Ah, minha filha, eu havia criado o homem como uma flor que devia crescer, colorir-se, perfumar-se em minha própria divindade. Mas, com subtrair-se de minha vontade, aconteceu-lhe como a uma flor que se arranca de uma planta. Enquanto está na planta, a flor é bela, vivaz na sua cor, odor no seu perfume. Arrancada da planta murcha, descolora-se, transforma em feia e chega a dar um mau cheiro. Que sorte foi a sua e que dor para mim, que com tanto amor queria fazer crescer esta flor em minha divindade, para me deleitar e recrear-me com ela. Agora esta flor arrancada, com minha onipotência quero fazer brotar, transplantando-a de novo no seio de minha divindade. Mas quero uma alma que queira viver no seio de meu querer. Ela será a semente que se prestará a mim. E minha vontade fará todo o resto. Assim retornarão minhas delícias da criação. Me recriarei com esta mística flor e me refarei da criação. A gente vê nessa cena, né? A Luísa contemplando os males de todas as gerações. E aí Jesus fala para ela, né, que vem, ergue-te em meus braços, e tem um alívio ali, né? A vida de Jesus no Getsemane. O que Jesus viveu no Getsemane. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele viu todos os males de tudo. Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. Ele viu tudo. E depois veio o anjo, né, para reconfortar ele. Então, fiquei lembrando dessa cena do Getsemane, na paixão. Então, a gente vive com Jesus, a vida dele. É Ele vivendo em nós, né? A gente vive, é Ele vivendo em nós. E a gente sofre junto com Ele. Empresta nossa humanidade, né? Nossa vida, nossa humanidade, nossa vida para Ele viver. Então, ela contemplava todos os males estremecedores. A gente vê realmente, gente, é uma coisa estremecedora, meu Deus, o que a gente vê nessa geração. Eu vi esses dias um vídeo, meu Deus, eu fiquei assim, estarrecida, estremecida de ver. Nossa, Jesus amado, realmente é terrível o grau que o ser humano chegou de distância de Deus, sabe? Como Jesus falou, o homem foi arrancado, era para ser uma flor que brotaria na minha divindade, que cresceria na minha divindade, que a terra onde essa flor ia se fixar, ia receber vida, seria a divindade, o próprio Deus, o alimento, a vida do homem. E quando o homem quis se subtrair desse solo sagrado, ele se torna uma coisa horrível, totalmente oposto, totalmente distante, horrível. Aí esses dias eu estava vendo um vídeo de uma visão do inferno, né? Jesus revelando para uma mística a visão do inferno, dos tormentos do inferno. Aí que, assim, descreve, sabe, os tormentos do inferno. Aí eu vi um vídeo de um cara vivo, mas ele estava fazendo com ele mais ou menos o que Jesus estava descrevendo lá no inferno. Eu fiquei estarrecida, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Claro que num grau bem menor Cara, ele estava todo pintado assim, uma coisa assim, aí ele pegava um gancho e enfiava na própria boca. Sabe aquele gancho de açougue de pendurar carne? Grandão, ele colocava na boca e saía no nariz. Ele se apresentando, fazendo um show assim. Eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa... Jesus amado.
Então, assim, é terrível mesmo, realmente estremecedor esses males, quando ela fala isso, quando Jesus mostra isso, a gente tem que pegar nisso, né? Pegar, não ficar só, realmente, e não penetrar profundamente ali no que Jesus está falando. Porque senão, se a gente não penetrar, não entender, não visualizar, a gente vai falar, não é tão estremecedor assim. Se você ficar, minha irmã, só olhando assim, a beleza do homem, como é bonito o homem, como é bonito o céu, a luz. É lindo, a criação é linda, o homem foi criado à imagem de Deus. Se a gente ficar só contemplando as verdades do livro do céu, mas só na parte boa, só na luz ali, a verdade é luz, independente se está mostrando o pecado, é luz, a verdade é luz, mas se você ficar assim só na beleza, no que é bom, no que vem puro, puro, puro de Deus, mas não, e fala, quando ele falar de mal, de pecado, de mal estremecedor, isso aí você não quer ver, passa batido. Se você não contempla isso profundamente, você não vai entender o que Jesus está falando. Você não vai compreender a gravidade do que ele está falando e vai ficar assim, sabe? Você vai ficar achando que está tudo bem. Jesus está falando que o mundo está, que as gerações estão com males estremecedores. Você não vai ver isso e não vai dar crédito nas palavras de Jesus. É muito sério, porque você pode não falar assim, no fundo, gente, a gente guarda muita coisa no subconsciente. Se você não tá vendo isso, você tá totalmente avesso. Eu não quero ver nenhuma notícia. Nenhuma. Não quero saber. Se alguém chegar contando alguma coisa pra mim, igual uma pessoa chegou contando essa história dessa moça, não, desconversa, não quero saber de nada. Quando estiver passando o jornal ali, eu viro a cara, eu desligo a televisão, tiro a televisão da minha casa. Quando eu abrir o YouTube, se alguém me mostrar alguma coisa, eu não quero ver. Então eu quero ignorar tudo. Ignorar tudo. Se alguém mandar um link de um vídeo no grupo de estupro, não quero nem saber. Eu vou fingir que isso não existe. Você fingir que não existe, existe, gente. É a realidade. Você não vai dar crédito no que Jesus está falando. No fundo, você não vai... não é tão grave assim. E se você não achar que é tão grave assim, você não vai achar que... Aí você vai ficar naquela assim, o reino já está até na terra. Tá, claro, Deus já pronunciou o terceiro fiat. Tá tudo bem, a igreja tá maravilhosa, todos os padres são santos, todos os bispos santos. Sabe, você vai viver uma ilusão. É a realidade, viver na divina vontade é viver na verdade, na realidade. A gente não ignora a realidade e vive uma ilusão, uma heresia. Não é uma heresia, uma ilusão. O conhecimento por conhecer é realidade. Então, se a gente fecha os olhos para a realidade e não quer saber da realidade, você nem vai ver, não é tão grave assim a vontade humana, porque eu não tô vendo nada. Porque Jesus fala que a vontade humana é a chave do inferno, mas eu não tô vendo nada, eu tô vendo tudo lindo. Tudo tá lindo. O mundo tá perfeito. Nem precisa ninguém se converter, não precisa de conversão, não precisa de santificação para as pessoas, não, porque todas já são lindas, maravilhosas, que lindas. Todas santas, santificadas, todas são santas, não precisa de fazer nada, não precisa de arrependimento, não precisa de conversão, porque o mundo tá incrível de bom. Se a gente não vê a realidade, você vai ficar nessa ilusão. Uma ilusão, assim, sabe? Vivendo uma ilusão. Então, o que Jesus está falando, a gente está vendo realidade, realmente. Luiz, eu estou aqui junto com você, contemplando as gerações, e realmente é estremecedor. A gente volta lá no início das gerações, o primeiro aconteceu a queda, o pecado original, e logo assim, o primeiro, os filhos de Adão ali, os primeiros matou o outro. Aí depois vem tudo que aconteceu, um monte de coisa que aconteceu desde então. E o que está acontecendo hoje é estarrecedor, realmente é de estremecer, realmente, Luísa. Isso mesmo, eu também estou aqui junto com você e estou estremecida. E o que está acontecendo na geração que eu estou aqui, terrível. É uma coisa assim de assustar. Então a gente não pode viver na ilusão, né? É realidade. Aí no volume 16,
21 de setembro de 1923. Provas da alma, justiça que faz nela nosso Senhor. O cerco da divina vontade e como é necessário olhar para dentro deste cerco. Ai, eu amo esse trecho, amei essa palavra, cerco da divina vontade, que a gente fala muito sobre isso, né? Direto, Jesus está trazendo essa expressão. Fica no cerco da divina vontade, ficar no cerco, né? A importância de sempre estar no cerco da divina vontade. E aí esse trecho ele vai falar do cerco da divina vontade. Sentia-me muito amarga pela privação do meu doce Jesus. Parecia-me que tudo havia terminado, quase sem mais esperança de que voltasse a sua pequena e pobre exilada. O coração sentia-se desfeito pela dor, pensando que não poderia ver mais aquele que, havendo vivido junto comigo, formava a minha mesma vida. E agora minha vida estava desaparecida e dividida em mim. Meu Jesus, como é que tão brutalmente me matas? Senti e sinto as penas do inferno, que enquanto eu morro, eu sou forçada a viver. Agora, enquanto eu estava neste estado tão doloroso, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e, tirando um braço, me tem abraçado para me dar a vida e me disse: Minha filha, o meu querer quis fazer justiça por ti. Isto era necessário para provar a tua fidelidade, porque em todas as minhas obras concorrem todos os meus atributos. E quando as gerações vejam tudo o que fiz em ti, surpreendidas dirão: como não devia fazer tudo isto se lhe deu tanto? Olha que interessante, nossa. Minha justiça fará ver as provas que te fez sofrer. Elias dirá a eles: a fiz passar através do fogo de minha justiça e a encontrei fiel. Por isso meu amor tem continuado seu curso. Uau! Nossa, então ele explicando. Nossa, vamos entender aqui direitinho. Além disso, saiba que o primeiro a fazer justiça de você foi o meu amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? A segunda foi a cruz, que fez severa justiça de você, tanto que meu querer atraído por meu amor e por minha cruz quis descer em ti e fazer-te viver nele, mas também o meu querer não quis ser menos que o meu amor e que minha cruz. E para estar seguro, ciumento, se tens subtraído, fazendo-te justiça, para ver se continuaste os teus voos no meu querer sem mim. Nossa! Provação. Provação. Nossa, Deus, Ele prova a nossa alma, né? Ele prova para ver nossa fidelidade no sofrimento. Quando ouvi isto, disse: ah, como podia eu seguir esses voos sem ti? Faltava-me a luz, e se começava, não terminava, porque não estava comigo aquele que, me fazendo tudo presente, me fazia agir por todos, fazendo-me ligar todas as relações entre o Criador e toda a criação. A minha mente nadava no vazio sem encontrar ninguém. Como podia fazê-los? E Jesus, seu começo era fazer, e a dor de não poder terminar era cumprir. Uau! Gente, esse trecho é incrível. Seu começo era fazer. Ela já fez só de começar. Gente, incrível. Ela não conseguia fazer porque ela estava sem ele. Sem ali sentir a presença dele ali. Ela não conseguia continuar fazendo os atos igualzinho ela fazia. Quando ele estava com ela, quando ela estava vendo ele. Aí ele falou para ela, seu começo, só de você começar a fazer, e mesmo assim não terminar, já era fazer. E a dor de não poder terminar era cumprir. Então, para ele já está cumprido. Meu Deus. Por isso, ânimo e fidelidade são necessários. Como um pouco de prova é sempre mais verdadeiro e seguro. E além disso, se não foi isentada nem sequer minha rainha mãe destas provas, você gostaria de ser você isentada? Depois de algum tempo voltou de novo e se fazia ver dentro de mim no meio de um círculo.
sobre o qual convidava as almas a subir, para fazê-las caminhar sobre este círculo. Eu subia para nunca mais descer, e meu amável Jesus me disse: Minha filha, este círculo é a minha vontade eterna, que abraça a grande roda da eternidade. Tudo que está dentro deste círculo não é outra coisa que tudo o que fez a minha humanidade na divina vontade, para buscar que meu querer se cumprisse como no céu, assim na terra. Tudo está preparado e feito, não resta mais que abrir as portas e fazê-lo conhecer para fazer o homem tomar a possessão. De mim foi dito quando eu vim à terra, para redimir o homem, que teria sido a salvação e a ruína de muitos. Assim se dirá também agora, que esta minha vontade será ou de grande santidade, porque minha vontade é de absoluta santidade, ou de ruína para muitos. Olhe naquele círculo. Enquanto se gira, é necessário ver para dentro, jamais para fora, porque dentro está a luz, o conhecimento, a minha força e os meus atos como ajuda, alento e vida, para poder tomar a vida de minha vontade. Fora não há nada disto. Encontrarão as trevas e se precipitarão no abismo. Por isso, seja atenta, mantenha sempre fixo o olhar em meu querer. E você se encontrará com a plenitude da graça de viver em minha vontade. Uau, incrível esse trecho. Senhor, ilumina para a gente entender tudo o que o Senhor está revelando. Interessante esse trecho. Ela começa falando que ela estava muito amarga, sentindo a pena da privação como se ela estivesse no inferno. Muita dor. Ela sentia uma pena dos condenados. Ela fala, parece que tem vindo... ela fala, sinto as penas do inferno. Ela está sofrendo muito. E aí ele vem falar para ela, minha filha, o meu querer quis fazer justiça por ti. Isto era necessário para provar a tua fidelidade, porque em todas as minhas obras concorrem todos os meus atributos. Então, em todas as obras dele concorrem todos os atributos, inclusive a justiça. Então, a justiça cai em cima para provar a fidelidade da alma. Em todas as obras de Deus concorrem todos os atributos dele. E quando as gerações vejam tudo o que fiz em ti, surpreendidas dirão, como não devia fazer tudo isto, se tanto lhe deu? Então, alguém poderia ficar questionando, né? Como que, claro que a Luísa, ela é tudo isso, porque Jesus deu muita graça para ela. Ele aparecia para ela, ele falava com ela, ele saía de dentro dela, ela via ele, ela tinha missa celebrada na casa dela todo dia, no quarto dela. Ela recebeu muito de Deus, ela recebeu muito, ela via anjo, ela falava com Nossa Senhora, ela foi para o céu várias vezes. Ela teve um matrimônio místico que a Santa Catarina de Sena estava junto. Ela conversou com São José, ela viu a Santíssima Trindade lá no céu, ela conheceu muita coisa, ela recebeu muito conhecimento. Ela ouvia da boca de Jesus as palavras, o conhecimento. É claro que ela vai ser tudo isso, essa santidade toda. Claro, pois ela recebeu muito, Deus deu muita graça para ela, então alguém poderia questionar isso. Mas aí a justiça de Deus vai mostrar as provas que ela passou. Minha justiça fará ver as provas que te fez sofrer. Ele dirá a eles. Então Deus já tem a resposta na ponta da língua, né? A fiz passar através do fogo de minha justiça e a encontrei fiel. Por isso meu amor tem continuado seu curso. Então essa alma foi realmente muito amada, recebeu muito, mas ela sofreu muito.
e continuou fiel. Nunca falhou comigo. Ela continuou fiel nas provas, ela não falhou. E Deus derramou, e o amor continuou o curso. Então, Deus prova, gente. Ele prova. A justiça não, a justiça, ele falou, todos os atributos participam ali da obra. A justiça não vai permitir que o amor seja, que Deus ame, assim, como que fala? Que o amor seja derramado sem a aprovação, sem a fidelidade, sem provar se aquela alma é realmente fiel. Aí a gente pensa, gente, se a gente pensar, Deus facilita pra gente entender Ele. Isso é Ele, né? Os atributos dele é Ele. A justiça, a misericórdia forma Ele, é a pessoa dele. Se a gente pensa, e Ele facilita um pouco pra gente entender, quando a gente tá conhecendo uma pessoa, por exemplo, você conhece uma pessoa e tá interessado em se casar com a pessoa. Antes de casar, você verifica, né? A pessoa fica assim, no conhecer ali, para ver se realmente aquela pessoa merece o seu amor, né? Claro que tem gente que, no humano, né? Tem gente que não pensa assim, não faz isso, mas assim, o certo seria, né? Você não se entregar a uma pessoa, entregar o seu amor, a sua vida, a sua intimidade, casar com uma pessoa que não te ama. Você entregar a sua vida, amar a pessoa, abrir seu coração, se entregar, se dar a uma pessoa que não te ama, que não te quer, que não te respeita, que não é fiel. Então, Deus é totalmente perfeito, equilibrado. Então, ele não se entrega a quem não é provado. Toda a alma é provada. A Nossa Senhora foi provada. O Adão foi provado e não passou, né, no teste. Então, ela foi provada. Então, ninguém pode falar assim. Ela foi beneficiada, por isso que ela recebeu tanto, por isso que ela é assim. Ela foi muito beneficiada, mas ela foi muito provada também. Além disso, aí ele continua, além disso, saiba que o primeiro a fazer justiça de você foi o meu amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? Então, o amor prova a fidelidade da alma. Deus, ele prova para saber se realmente você o ama, porque ele não vai. O amor tem que estar seguro, né? De que a pessoa não vai falhar. Ele vai dar, gente, a vontade dele. Ele vai dar a vontade dele, ele mesmo. Então, antes disso, tem provas da tua fidelidade. Se você é fiel, quanto mais você é fiel, mais ele se entrega, né? Se revela. E eu acho que assim, ele se revela. Ele abre o coração. Não é assim quando a gente se relaciona com a pessoa? Quanto mais você confia na pessoa, mais você se revela, mais você se dá a conhecer, mais você abre seu coração quando você confia. Você fala das suas intimidades, dos seus segredos e revela tudo que você é, tudo que você pensa, os seus sonhos, o que você está pensando. Para quem você não conhece, para quem você não confia, a gente não faz isso. Uma pessoa normalmente assim não faz isso. Imagina Deus, se ele vai se revelar, dar a conhecer, se revelar para quem não ama, quem não prova o seu amor. Então ele prova, tá claro que, né, as provas que a alma passa. O primeiro a provar, o primeiro a fazer justiça foi o meu amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? Então ele faz isso com a gente também. Ele também faz isso. A gente passa por provações, muitas provações. A primeira foi o amor. A segunda foi a cruz, que fez severa justiça de você.
tanto que meu querer, atraído por meu amor e por minha cruz, quis descer em ti e fazer-te viver nele. Tá vendo? Acontece a mesma coisa. A gente é provado no amor e no sofrimento. A primeira a fazer justiça foi o amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? A segunda foi a cruz. Então, depois de provar no amor e na cruz, no sofrimento, a divina vontade foi dada. Então, ele faz a mesma coisa com a gente. A gente passa por provação. Tudo. É o que Jesus vive falando através dos vídeos da escola, que tem um pagamento de preço. Sempre que ele fala assim, né? Tudo que Deus dá tem um preço. Tem um pagamento de preço para a justiça. Então, ele está deixando bem claro aqui nesse trecho, desse pagamento de preço para a justiça. A justiça de Deus exige esse pagamento, essa prova da alma, da fidelidade da alma, para poder dar os dons, para Deus se revelar. O amor vem como se fosse proteger ele, sabe? Para você, como se a justiça viesse proteger os direitos do amor, a justiça viesse para não deixar Deus, porque ele ama muito, ele é o amor. Ele é o amor, ele quer se entregar, ele quer se dar, ele quer se revelar, ele quer amar, ele quer, né? E aí a justiça não pode. Você não pode fazer isso sem provar se aquela alma realmente te ama também. Se vai ter um retorno, se vai ter um amor daquela pessoa. Você não vai se revelar, se entregar, se dar a conhecer a quem não te ama. A justiça vem para reparar os direitos do amor, que é ser amado. Então vem as provas, a provação, que sempre ele está falando. Tem um pagamento de preço, também nesse trecho ele está deixando bem claro, confirmando o que sempre ele fala na escola desse pagamento de preço. Tudo tem um preço. Tem um preço. E a justiça vem cobrar, vem tipo assim, vigiar, como se fosse assim, vigiar. A justiça vem sempre junto, para poder provar a fidelidade da alma e ele amar e se entregar e poder confiar na pessoa. Então, depois que a justiça provou, aí veio o dom da divina vontade. A divina vontade desceu depois que foi provado. Então é assim, ele não muda, ele é imutável. O que a gente está lendo aqui, ele não muda, gente, ele não muda. O que está aqui não é só com a Luísa que ele se comporta desse... Isso aqui, ele está revelando o comportamento dele, né? Tipo assim, o comportamento dele. Ele não muda, ele é imutável. Então com a gente é a mesma coisa, tem o preço a se pagar, tem a aprovação. E eu lembro que assim que eu toquei no livro do céu, que eu fiquei sabendo da divina vontade, que eu conheci o livro do céu, eu sonhei, eu estava buscando muito o livro do céu. Eu tinha ouvido falar, só que eu achei poucos trechos na internet, no site da Rede Século XXI, eu achei pouquíssimos trechos. Só algumas citações, e eu fiquei muito interessada em conhecer todos os volumes, e não tinha lá. E eu comecei a procurar e não achava de jeito nenhum. E aí, antes de achar, eu sonhei com uma tela de celular na minha mente, no meu cérebro, assim, na minha mente, uma tela de celular escrito Divina Vontade. Como se fosse um grupo. Aí, nesse mesmo sonho, apareceu um padre falando comigo. Falando comigo, falando comigo assim, se você se colocar a serviço de Deus, prepara a sua alma para a provação. Falou assim no sonho. Quando eu acordei, eu falei assim, meu Deus, que interessante esse sonho. Que tela é essa de celular? Aí eu peguei meu celular para ver. Peguei o celular assim e vi no YouTube um vídeo da Divina Vontade. Lá nos comentários tinha a Aline falando que ela tinha os 36 volumes. Aí nossa, era isso. Era Deus estava me mostrando. E aí eu conversei com ela e tudo, peguei o livro do céu. E
Aí essa palavra aqui falou, né? Eu tinha me convertido há pouco tempo, eu não sabia de onde estava vindo essa palavra, era da Bíblia, eu não sabia, tinha pouco tempo que eu tinha me convertido. Eu não conhecia muita coisa. Aí minha amiga me mandou um vídeo de um padre. E ele falou assim, acho que ele já morreu. Ele estava muito doente. Ele falou assim: a palavra que me sustenta todo dia está em Eclesiástico. Acho que é Eclesiástico. Aí ele leu e ele falou exatamente o que falou no sonho. Se te colocar a serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Então tá na Bíblia isso aqui que Deus está falando. Se você se colocar a serviço de Deus, a servir a Deus, a amar a Deus, viver para Deus, prepara a sua alma para a provação. Né? Então, a gente é provado. Aí ela falou, quando ouvi isso, disse: como podia eu seguir esses voos sem ti? Não, ele fala, né? Eu não tenho beijo aqui não, mas também o meu querer não quis. A segunda foi a cruz, que fez severa justiça de você, tanto que meu querer, atraído por meu amor, e por minha cruz quis descer em ti, a fazer viver-te nele. Mas também o meu querer não quis ser menos que meu amor e que minha cruz, e para estar seguro, ciumento se tem subtraído, fazendo-te justiça, para ver se continuaste os teus voos no meu querer sem mim. Então, olha só, olha o que ele está falando aqui. A divina vontade prova ela, que ela foi provada no amor, ela foi provada na cruz, e ela foi provada, foram 3 que provaram ela. O amor provou ela, a cruz provou, e a divina vontade não quis ficar para trás, também veio provar ela na justiça. E como que foi essa prova da divina vontade? A privação que ela sentia de Jesus. Olha, ele falou, e para estar seguro, o meu querer não quis ser menos, não quis ficar para trás. Ser menos que meu amor e que minha cruz. E para estar seguro, para a divina vontade estar segura dela, confiando nela, ela se subtraía à presença de Jesus, fazendo-te justiça, para ver se continuava os voos no meu querer sem mim, sem ver Jesus. Então a provação dela era essa. Ela foi provada nisso. Se ela continuava fazendo os atos na divina vontade, quando ela estava privada de Jesus. Nossa, uma revelação isso aqui, né? Mais uma revelação sobre a privação. Sobre o motivo da privação. Por que a Luísa sentia essa privação e a gente não entende que Jesus sai de dentro dela e a gente fica sem entender, ela falando que está sofrendo. Era uma prova da divina vontade, provando ela na justiça, para ver se ela continuava os atos, mesmo sem sentir Jesus, mesmo sem ver ele fazendo junto com ela. Tipo assim, fazer com ele, maravilha, né? Está no céu. Mas e agora sem ele? Você vai continuar fazendo? Você vai continuar fiel? Sem ver Jesus? E aí, a mesma coisa com a gente. A gente continua fazendo os atos na divina vontade, mesmo se você está sentindo alguma coisa assim, um sentimento de frieza, ou você não está sentindo, você não sente Jesus, você não vê Jesus, às vezes você fica num estado de ânimo assim, que parece que Jesus sumiu, que você está sozinha. A gente não vê ele, né, mas assim, às vezes que, não sei, parece que você não ouve ele falar na sua mente assim tão claramente. Às vezes ele fala, às vezes não, às vezes parece que ele sumiu. E aí, você vai continuar fazendo ou você vai abandonar? E aí, a resposta dele foi muito interessante. Porque ela falou assim, como que eu ia fazer os atos? Como que eu ia seguir os voos no teu querer sem você? É impossível, eu não faço igual. Quando ela estava com ele fazendo os atos, ela fazia muito bem, mas quando ele saía, ela falou, eu não conseguia fazer.
Como que eu ia fazer sem você? Sem ti? Faltava a minha luz. E se começava, não terminava. Eu começava e não terminava, porque não estava comigo aquele que me fazendo tudo presente me fazia agir por todos. Então ela tinha uma luz imensa ali, que é a própria luz, né, que é Jesus. Aí ele saía e ela não conseguia fazer igualzinho quando ele estava. Então a gente é a mesma coisa. A mesma coisa. Às vezes Jesus, a gente está, por exemplo, meditando. Vamos pensar num ato, né, numa situação concreta. A gente está fazendo a divina vontade ser conhecida. Esse ato de fazer a divina vontade ser conhecida, partilhando o livro do céu, fazendo vídeo e tudo. Aí, às vezes, você vai fazer o vídeo, vai fazer a meditação e tem um monte de luz. Você entende um monte de coisa, vem um monte de insights, assim, ao vivo, um monte de coisa. E Jesus está ali te iluminando, assim, muito mesmo. Aí, outro dia você vai fazer, você já não tem tanta luz. Parece que Jesus apaga assim sua mente, você não consegue entender. Não consegue ter tanta assim, tanta luz, tanta coisa. Por exemplo, o tema do dia, que é uma coisa que a gente faz todo dia, né? O tema ali. Num dia você lê e tem um monte de luz, vem um monte de coisa na sua mente. No outro dia não vem. Você só consegue ler o trecho só, praticamente. Ler e entender ali. E aí, você vai parar? Ou você vai continuar fazendo sem esse monte de luz que vem? Né? Aí você fala para Jesus. Aí você vai falar a mesma coisa para ele. Eu não. Aí ele vai falar, né? Minha divina vontade está te provando para ver se você vai realmente continuar fiel. Mesmo que eu feche ali sua inteligência um pouco, você vai continuar fiel fazendo. Porque se você continua fiel fazendo, prova que você é fiel por amor a Deus. Que é por Ele que você está fazendo. Porque se você para, tem alguma coisa humana ali, um interesse humano. Ah, eu não vou continuar porque eu não tô tendo a luz. Então você tá, sabe, tem um interesse humano. E aí ele vai falar a mesma coisa. Você continua fiel mesmo que nesse dia você não teve tanta luz. E você tá ali fiel todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí ela fala, mas não é a mesma coisa quando o Senhor vem, parece que tem ali. Não é a mesma coisa. E ele falou para ela, olha o que ele respondeu. Olha o que ela falou assim, como eu podia seguir esses voos sem ti, faltava minha luz. E se começava, não terminava, porque não estava comigo aquele que me fazendo tudo presente, me fazia agir por todos, fazendo-me ligar todas as relações entre o Criador e toda a criação. A minha mente nadava no vazio sem encontrar ninguém. Como podia fazê-los? Aí, olha a resposta de Jesus. Ela falou, eu começava a fazer e não conseguia terminar. Não era a mesma coisa. E ele falou assim, seu começo era fazer. Gente, isso aqui. E a dor de não poder terminar era cumprir. Gente, eu fiquei assim. Então, é a intenção. Você quer fazer, você tá ali disponível para fazer. Você pega o celular e vai gravar o áudio. Você pega o celular e vai fazer. Então, só o começar. Gente, ele tá falando só começar a fazer. Porque ela falou, eu começo e não consigo terminar. E ele falou, só começar já é fazer. Meu Deus, seu começo já era fazer. E a dor de não poder terminar era cumprir. A dor que você sente. Aí você vai gravar o áudio e ver assim, nossa, Jesus, eu não consegui entender esse trecho. Hoje eu fiz a meditação, mas eu não consegui entender. Eu não consegui. E você sofre por causa disso, você fica assim, não tô entendendo o que o senhor tá falando, eu não entendi. E você sente uma dor. Essa dor supre. Essa dor supre. A dor por não conseguir cumprir, por não conseguir fazer igualzinho, não ter aquela luz, aquele entendimento. A dor que você sente supre. E ele recebe o ato feito e acabado, cumprido. Gente, é impressionante. Seu começo era fazer. E a dor de não poder terminar era cumprir. Meu Deus. Por isso, ânimo e fidelidade são necessários. Com um pouco de prova é sempre mais verdadeiro e seguro. Você tem que ter ânimo, fidelidade e aprovação.
E além disso, se não foi isentada nem sequer minha mãe destas provas, você gostaria de ser isentada? A Nossa Senhora não foi isentada da prova. E a gente também não vai ser. Depois de algum tempo voltou de novo e se fazia ver dentro de mim no meio de um círculo. Aí ele vai falar do cerco da divina vontade, né? Depois de algum tempo voltou de novo e se fazia ver dentro de mim no meio de um círculo, sobre o qual convidava as almas a subir, para fazê-las caminhar sobre esse círculo. Então é para todo mundo, ele chama todo mundo a caminhar nesse círculo que é a divina vontade. Ele chama todo mundo a subir, caminhar no círculo da divina vontade. E o que ele vai falar aqui é muito interessante, muito profundo. Olha só, ele estava convidando todo mundo a subir para fazer caminhar nesse círculo. E ele fala que tudo está nesse círculo. Os atos dele, tudo está nesse círculo da divina vontade. Tudo está nesse círculo. E você tem que olhar para dentro desse círculo e não para fora. Para fora não tem nada. Se você vive fora do cerco da divina vontade, na vontade humana, não tem nada. Gente, isso é muito sério. E ele está falando. Ele chamou. Ele convidava. Ele estava convidando as almas a entrar nesse círculo da divina vontade. Olha só, ele está convidando desde né, da época da Luísa, ela já morreu, já tem muito tempo. Ele estava convidando as almas a entrar nesse círculo, ficar nesse círculo. E ele falou que quando ele vê, olha só, gente, que, meu Deus, quando ele veio à Terra para redimir o homem, o Simeão falou aquela profecia, né? Aquela profecia lá da Nossa Senhora, quando ele foi apresentado no templo, que falou assim: esse menino será causa de soerguimento para muitos e de queda para outros. Então, ele é motivo de erguer muitos e de fazer muitos cair, os que não acreditasse nele, que não quisesse a salvação, que rejeitasse ele, cai. Que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele, então quem está fora dele fica sem a vida. E aí ele está falando que a divina vontade veio também como causa de erguimento, de santidade para muitos e de queda para outros. Então, quem não ficar nesse círculo da divina vontade está fora dos bens. Ele está convidando. E como que ele faz esse convite? Ele é através da gente, da vontade dele ser conhecida. O livro do céu, esse conhecimento, essas verdades é o convite para as almas viver na divina vontade. Então, a importância dessas verdades serem conhecidas, da gente fazer essa verdade ser conhecida. E a gente sabendo disso e não fazer é muito sério, né? É muito sério. Esse convite não é assim que Jesus vai aparecer para cada pessoa e vai convidar. Ele já fez o convite através do livro do céu, através desses conhecimentos, dessa revelação. Né? Então a Luísa deixou escrito e a gente está agora partilhando, divulgando, publicando, divulgando. Né? Inclusive tem um trecho nesse estudo que vai falar sobre isso. Em outro trecho de outro volume. Sobre a divulgação do livro do céu. Muito, muito importante. Então ela via esse círculo e ele chamava as almas a subir. E ele falou: minha filha, este círculo é a minha vontade eterna, que abraça a grande roda da eternidade. Tudo o que está dentro deste círculo não é outra coisa que tudo o que fez a minha humanidade na divina vontade, para buscar que meu querer se cumprisse como no céu, assim na terra. Tudo está preparado e feito, tudo está preparado e feito. Não resta mais que abrir as portas e fazê-lo conhecer para fazer o homem a tomar possessão, tá vendo? Já tá
tudo feito. A criação, redenção e santificação. Tá tudo feito, tá tudo dentro desse cerco. Tudo. Não resta mais nada do que fazer o homem conhecer tudo o que Deus fez e tomar posse. Olha só o que ele fala aqui. Então, só falta conhecer e tomar posse. E a gente está nessa fase, né, de fazer a divina vontade ser conhecida. Aí ele fala: de mim foi dito, quando eu vim à terra para redimir o homem, que teria sido a salvação e a ruína de muitos. A salvação para quem quer e a ruína para quem rejeita. Assim se dirá também agora, que esta minha vontade será ou de grande santidade, porque minha vontade é de absoluta santidade, ou de ruína para muitos, para quem não quiser ficar no círculo. Para quem não quiser ficar no círculo, é a ruína. Olhe, naquele círculo, enquanto se gira, é necessário ver para dentro, jamais para fora, porque dentro está a luz, o conhecimento, a minha força e os meus atos como ajuda, alento e vida. Gente do céu. A vida, o alento, a ajuda, a força está dentro do cerco da divina vontade. Não está em outro lugar, está dentro desse cerco. E agora essa verdade está sendo revelada. Então ele está chamando, ele está divulgando, ele está falando, ele está, através dos filhos da divina vontade, levando essa verdade, esse conhecimento. Quem rejeitar fica de fora. E de fora não tem nada. Olha o que ele falou aqui. Para poder tomar a vida de minha vontade. Fora não há nada disso. Fora não há vida. Fora não há vida. Fora desse cerco não há vida, não há conhecimento, não há força. Não há luz, não há ajuda. Gente, é muito sério. Fora não há nada disto. Encontrarão as trevas e se precipitarão no abismo. Por isso, seja atenta. Mantenha sempre fixo o olhar em meu querer, e você se encontrará com a plenitude da graça de viver em minha vontade. Uma coisa é as almas não saber, Deus não ter dado esse conhecimento da divina vontade. E aí as almas ficarem fora desse cerco por não conhecer, por não saber que tem a divina vontade, que é essa santidade, que tem essa santidade de viver na divina vontade. Uma coisa é quando não se sabia disso, não tinha sido revelado. Mas agora se sabe, agora tem a revelação. E agora está sendo conhecido. Então quem rejeita, fica fora. Quem rejeita, fica fora. E fora não tem vida. Fora não tem força. Fora não tem luz. Fora não tem vida. E as almas se precipitarão no abismo. Então assim, mas Jesus, por enquanto, a divina vontade não é conhecida assim. Tanto, tipo assim, tem muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar desses escritos. Nunca ouviu falar dessas verdades. Então é por isso que é tão necessário a gente continuar falando, continuar divulgando e convidando, como ele falou, ele convidava as almas a entrar nesse círculo, nesse círculo, nesse círculo, nesse cerco, nesse círculo. Fica fora quem é convidado e não aceita o convite. Quem não aceita o convite, quem não quer entrar e viver nesse cerco, vai ficar fora e vai viver no abismo das trevas, onde não tem vida. Porque você rejeitou claramente a divina vontade, você conheceu, sabe? Recebeu o convite e não aceitou. E aí vai ficar no precipício. Uma situação bem complicada, onde não tem vida, onde não tem ajuda. Jesus está chamando a gente para entrar nesse cerco. Nesse círculo onde a vida está lá. Então, nossa, é muito importante entender isso. Olhe naquele círculo, enquanto se gira, é necessário ver para dentro, jamais para fora,
porque dentro está a luz, o conhecimento, a minha força e os meus atos como ajuda, alento e vida, para poder tomar a vida de minha vontade. Fora não há nada disto. Encontrarão as trevas e se precipitarão no abismo. Por isso, seja atenta, mantenha sempre fixo o olhar em meu querer, e você se encontrará com a plenitude da graça de viver em minha vontade. Meu Deus, muito revelador esse trecho. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat, Fiat, Fiat.